E aí, gente, bem-vindo no meu canal, mais um dia, mais um vídeo. Esse vídeo agora que vocês estão vendo vai ser gravado no mesmo dia que foi gravado de ontem, então na verdade foi um atrás do outro, porque eu quero começar, né, até o vídeo gravando direitinho agora. E esse vídeo aqui eu vou falar sobre a ida aqui pro Brasil, como foi a primeira vez, né, porque na verdade eu fui pro Brasil, deu problemas na minha vida, com minha mãe e tudo, aí eu voltei para os Estados Unidos e fiquei morando com meu pai lá há um ano. Então, eu vou falar nesse vídeo agora como que é a etapa, né, de ir para os Estados Unidos. Estados Unidos não, desculpa, o Brasil. Depois que meus pais se separaram, minha mãe, a gente foi morar com meu avô. Aí a gente morou lá, pô, eu morava com minha tia, hoje em dia eu considero como uma irmã. Foi muito legal, eu fico muito feliz com a vida da família que eu tenho, né? Aí eu morei com eles, eu não lembro quanto tempo. Acho que até 2014, a gente então deve ser acho que alguns meses ou um ano. Eu não lembro, gente, quanto tempo. Eu sei que meus pais se separaram. Eu não lembro, gente. Depois eu vou perguntar à minha mãe, no próximo vídeo eu falo pra vocês que ano que minha mãe se separou e quanto tempo, que eu não lembro. Mas a gente tava morando com minha mãe. Nessa época, não sei por que deu em mim, eu acredito que foi um negócio de Deus, né, de visão, de me mostrar pra minha mãe, eu explico por quê. Nessa época eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero ir morar no Brasil. Aí a gente, né, eu que falei pra ela, eu quero morar pro Brasil. Aí ela, tu tem certeza? As coisas assim, eu quero. Então a gente foi, largou tudo, se mudou e foi pro Brasil, pra cá. Nessa época, a gente se mudou pra Barra. Lá na Barra, depois da Barra Shopping lá, a gente se mudou pra lá, perto, quase no Recreio, mas foi mais na Barra, que é onde eu morava a minha avó, a mãe da minha mãe. Então, foi muito estranho nessa época, porque eu que decidi ir para os Estados Unidos. Então, nessa época, eu até acredito que foi uma coisa, como eu falei, de Deus me dando uma imagem de ir para os Estados Unidos. Porque, infelizmente, nessa época que a gente se mudou pra lá, pra cá, né, pro Brasil, a minha avó, ela não estava bem de saúde, então, infelizmente, né, não estava bem. Aí, foi coisa de Deus que a gente acredita hoje em dia, porque minha mãe pôde aproveitar um tempo muito bom com minha avó, né, com a mãe dela, porque minha mãe morava nos Estados Unidos, a minha avó até ia pra lá passear e tudo assim, só que não aproveitava a mesma coisa. Então minha mãe podia aproveitar com minha avó nesse tempo, né? E infelizmente ela faleceu, claro, as coisas assim. Aí nessa época eu morava com minha mãe na Barra, a gente morava num prédio e o prédio era do lado da minha avó. Então minha mãe podia cuidar dela, podia estar com ela nesse momento bem especial para ela, que eu acredito. Mas nessa época eu cheguei no Brasil sem falar português, já não falava português ainda, né? Então foi meio que complicado já aí. O erro da minha mãe que ela fala hoje em dia foi nessa época de não me botar no colégio já logo direto, que aí eu podia já começar a estudar, as coisas assim, aprender, mas não fiz, então eu fiquei em casa o dia todo. Tive até alguns amigos, eu comecei a falar um pouquinho de português, bem quebrado, bem ruim. Aí nessa época minha mãe começou a ficar com o meu padrasto, que é o Sérgio. Aí ela era um ex dela na época atrás, um rapaz muito legal. Aí eu começou a namorar, não começou a namorar, começou meio que cuidar de mim, ajudar no processo, porque minha mãe ficava no hospital há muito tempo e ele ficou comigo porque na verdade foi assim, porque eu queria aprender a surfar. E ele já foi surfista profissional que até que surfava muito, e hoje em dia até que surfa ainda, vai na praia, faz as coisas loucuras dele. Aí, então eu queria aprender a surfar, e por causa disso a minha mãe lembrou dele, o amigo da minha mãe lembrou, chamou e tal, aí para poder surfar, aprendi com ele. Então eu comecei a aprender a surfar e tal, e nessa época ajudava minha mãe, porque ele ajudava a minha mãe. Eu lembro que até que no dia que ele pediu namoro, ele na verdade chegou a mim, na mesa, eu tava comendo, eu acho que não lembro, chegou a mim pra pedir se ele podia namorar com a minha mãe, né, porque ele é considerado, eu sou o homem da casa nessa época. Mas eu falei sim, pode e tal, e começou a ter essa vida. Só que nesse tempo todo a minha mãe ainda estava cuidando da minha avó e estava com ela nesse processo, claro. Nessa época eu era bem novo, eu cheguei no Brasil, não conhecia o país direito e tal. Acho que eu fiquei aqui no início umas 5, 6 meses antes de eu ter uma pirralha muito grande com minha mãe. Eu teve uma briga com ela, que hoje em dia ainda é uma coisa que eu me arrependo. Tipo assim, a gente tem aquelas coisas na vida que a gente se sente muito mal pra gente, mas a gente tá bem, graças a Deus, eu e minha mãe, a gente tem
um carinho por um outro hoje em dia muito melhor, a gente se conversa muito melhor. Mas nessa época eu tive briga com ela tão grande, eu acho que é por conta de país novo, né? Ela não tá comigo porque ela tava cuidando da minha mãe, não teve atenção talvez que eu queria, eu era novo, né? Então, pirralha. Aí eu falei pra ela que não amava ela, que eu não quero nada dela, tipo assim, não quero saber nada e eu quero voltar pros Estados Unidos e morar com meu pai. Claro, né? Ela sendo ela não queria, tipo assim, me segurar e fazer da forma certa e tal, ela me deixou ir pros Estados Unidos. Aí foi pros Estados Unidos e comecei a morar com meu pai. Então nessa época eu morei, depois né, dessa briga, e comecei a morar com meu pai e morei 1 ano com meu pai lá fora. Gente, vou te falar, não foi uma boa experiência também não. Com meu pai, teve uns problemas lá na vida, coisas que ele fez, né? Então hoje em dia eu tô bem com meu pai, tô melhor, graças a Deus, mas fez uma experiência para mim esse ano que eu morei lá, com que fazer eu aprender que tipo de homem ele é e o tipo de homem eu queria e tal. Então nessa época eu morei com ele, foi complicado e na verdade não é, quase ninguém sabe dessas coisas, né? A gente sabe só algumas pessoas que eu converso, mas foi boa experiência. Eu acho que, eu boto assim, foi uma coisa que Deus queria que me fazer com que eu teve a experiência morar lá com meu pai para aprender que tipo de pessoa e talvez também para ele ter um aprendiz de como ser uma pessoa melhor, talvez. Depois na vida, claro, que ele ainda fez uns erros aí que foram meio que não consigo não, impactar na vida de mim, né, que me fez mal na minha vida, né. Então, mas aí eu morei com ele. Aí eu lembro que nessa época a gente se mudou, acho que eu fiz 5 colégios diferentes nessa época, foi assim que eu completei. Ah, gente, meu gato. Mostra meu gatinho. Nicolai. Meu gato. Esse aqui é o Nicolai. Ele não gosta muito de ser pegado, mas é o Nicolai. Tem uma outra, mas tá dormindo, gente. Depois eu mostro ela. Aí eu morei nessa época com meu pai e fiz 5 colégios diferentes. Aí eu morei nessa época em Brandon, que é a Tampa, que é onde eu morava perto. Morei em Miami, mas eu morei, tipo assim, pulando de lugares. Nunca foi... Aí eu morei com amigos meus, porque teve problema numa casa, que carro bateu dentro da casa, aí tinha que morar por um bom tempo. Aí nessa época minha mãe tentava contatar comigo, mas eu era bem difícil e meu pai também meio que me escondeu, né, me bloqueou de tudo e tal, de afastar da minha mãe e tudo, mas, como eu falei, depois disso eu tinha vindo pra cá, de volta pra passear, eu acho que já quase 1 ano, aí eu vim pra cá e comecei a conversar com minha mãe. Como que minha vida tá, que eu não tava feliz, que não era muito bom, a gente começou a se aproximar de novo e tal, e eu falei que, eu quero me voltar pra cá pra morar. Aí nessa época ela falou tudo bem, mas aí falou que quando eu vim pra cá eu ia começar a estudar colégio, fazer tudo isso. Então foi, aí eu voltei para os Estados Unidos, engraçado, na ida do aeroporto eu falei pro meu pai, olha, eu vou ter que conversar com você um assunto sério e tal. E nessa época meu pai já se ligou que eu queria voltar, já num carro eu falando com ele, ele já falou, tu vai se mudar pro Brasil. Eu falei sim, eu acho que ele já entendeu que a gente não tava se batendo direito e tal. Como eu falei, hoje em dia a gente tem uma vida melhor, graças a Deus. O contato não é o mesmo, sabe, o que a gente poderia ter, mas a gente tá feliz, graças a Deus, tudo certinho. Mas essa é a vida que eu tive antes de chegar, né, de ter esses pulos. Então, morei na Rússia, saí da Rússia, fui para os Estados Unidos, teve a separação dos meus pais começaram, né, não se dar bom na vida, aí eu me mudei pro Brasil, deu problema no Brasil com minha mãe, me mudei pros Estados Unidos, deu problema com meu pai, me mudei pro Brasil, aí eu cheguei no Brasil e fiquei, gente. Então, esse aí que é o assunto que eu tenho. Eu hoje em dia moro no Brasil, eu explico a minha vida como eu teve aqui no Brasil, como foi o processo, o que eu teve com relação com minha família lá de fora, como ficou. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Continue vendo meus vídeos, curte, compartilha e obrigado por tudo, gente. Até o próximo vídeo.